quem tiver interesse ou em rever, ou então alguém que não pode vir em ver pela primeira vez, estarão disponíveis no site. E dia 12, na segunda reunião da congregação, será homologado o resultado das votações. Então, dia 12, teremos o nome do novo diretor e vice-diretor de todos. Gostaria de chamar à mesa o professor Wagner Villegas, né, como docente responsável do IPSFP nesse momento de transição. A chapa 1, composta pelos professores Marcos Antônio de Oliveira e Marcos Ricardo Toyama. E a segunda chapa, composta pelo professor Wagner Poproni Valente e Tânia Márcia Costa. Obrigado a todos os presentes. Vamos dar início de novo a esse processo. Retorno a palavra ao professor Villegas, do processo. Então, dando início aqui aos trabalhos, o professor Marcos Oliveira e o professor Marcos Toyama, eles vão iniciar os trabalhos, fazer a apresentação deles no PowerPoint, para isso eles dispõem de 30 minutos. Depois, o professor Wagner Valente e a professora Tânia Márcia Costa também prosseguirão, tendo também mais 30 minutos para fazer suas apresentações. Convido então aos membros para tomarem seu assento, ali para que cada um consiga visualizar as propostas. Dá para escutar todo mundo ou precisa do microfone? Só para gravar. Tá bom? É que eu tenho um... Marcão, é melhor o microfone para gravar. Tudo bem. Agora, tá bom? Se tu ligar ele, Agora, tá bom? Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de falar algumas palavras, né? Caros alunos e profissionais da Unesp, primeiramente gostaria de dizer que nossa candidatura veio para se colocar como alternativa de gestão que lutará para ampliar as conquistas de todos, obtidas a cada dia, obtidas a cada ano. Por que o Marcão e por que o Marcos Toyama? Isso é uma pergunta que eu acho que muito se faz. No meu caso, estou há 8 anos na Unesp e todos que me conhecem sabem que lido com o meu trabalho com ética, empolgação e dedicação, sempre buscando o melhor de mim e de todos que me servem. Pois sempre um dia é melhor que o anterior. Desde que entrei na Unesp, sempre me dediquei aos cargos administrativos, seja no conselho diretor, seja no conselho de curso, no qual também fui vice-coordenador, além de outros cargos administrativos exercidos ao longo da vida. Após todos esses anos, acredito que agora chegou o momento de dar um passo a mais e lutar pelo crescimento do campus com qualidade. O professor Marcos Toyama está há mais tempo que eu na Unesp, 12 anos de dedicação, sendo que já participou de diversos órgãos ao campus, como conselho diretor e no âmbito da Unesp, sendo membro do conselho universitário, conselho curador da FUNUNESP, e alcançou o mais alto cargo na nossa Unesp CLT como diretor executivo. Apesar de todos os cargos administrativos do Sr. Toyama, ele sempre teve uma dedicação muito grande à pesquisa e se destaca como um dos principais exponentes da pesquisa de nosso campus. Nossa aproximação para formar uma chapa vem da nossa afinidade mútua e conta com o apoio de diversos segmentos da Unesp, como alunos, funcionários e docentes da Unesp. Em todos nós,
existe uma convicção de que podemos fazer uma gestão que agrega crescimento, consolidação regional e internacional e, acima de tudo, ética, bem-estar, respeito e, principalmente, união e cooperatividade. Pois, nos últimos anos, temos vivenciado a desagregação de nossos pares e sabemos que isso nos enfraquece como um todo e cria um ambiente que não é saudável. Portanto, precisamos nos unir, deixar nossas diferenças atrás para construir uma Unesp verdadeiramente consolidada e realmente unida em todos os segmentos dela. Sabemos que muitos de vocês, assim como nós, deixaram seu lar, suas famílias e amigos para perseguir um objetivo, perseguir um sonho. Nesse contexto, não merecemos somente uma universidade, nós merecemos a universidade, o campus do Litoral Paulista, onde crescimento, consolidação, excelência acadêmica, excelência científica, excelência em extensão, juntamente com respeito, qualidade de vida e bem-estar, andem lado a lado. De que adianta construções sem alma? Do que adianta espaços de vivência? Os espaços de vivência que a gente tem estão cada vez mais reduzidos. Do que adianta um laboratório sem equipamentos? Do que adianta uma vida sem paz? Nesse sentido, nossa proposta é diferente, pois lidará não somente com o crescimento com qualidade da nossa unidade, em todos os sentidos, mas também sempre levará em conta o nosso papel regional e projeção internacional através da administração cooperativa, coletiva, integrativa e humanística, principalmente. Tá? E agora eu vou começar a apresentar então o plano da gente. Bom, para quem está prestando? Pode mudar, por favor? Bom, a Unesp, posso mostrar aí que eu não consigo enxergar os slides? A Unesp é uma universidade que adotou, diferente das suas irmãs, que é a Unicamp e a USP, adotou uma estratégia onde se espalha por todo o estado de São Paulo. Né? A gente tem então o maior número de campos, ela tem um poder e uma influência regional muito grande, consequentemente uma influência social e política dentro das cidades que ela está representada. É uma universidade que é altamente extensionista, possui atualmente mais de 1.200 projetos de extensão, um grande número de projetos de pesquisas de ponta, tem uma pós-graduação muito importante, tá? Apesar de alguns docentes, uma percentagem razoável dos docentes, que chega até 40%, não estarem inseridos em curso de pós-graduação, uma coisa que a gente precisa mudar. Tá? E é uma universidade que, com o tempo, apesar de estar descentralizada, é uma universidade sólida. E a gente quer essa solidificação aqui também no nosso campus, que é um dos campos mais jovens que existe. Sempre teve vocação para a formação de quadros e é uma das universidades mais importantes do estado de São Paulo, do Brasil, e diversos rankings mundiais mostram que a importância da Unesp também. Próximo, por favor. Bom, como vocês sabem, a grande maioria dos campos está localizada, então, no interior de São Paulo. A nossa unidade é diferente, a gente está localizado na região da Baixada Santista. Tá? Essa região é uma região que compreende 9 cidades e nosso campus especificamente está dentro da cidade de São Vicente. Tá? Mas a gente tem que pensar nessa região como um todo, a região da Baixada Santista. É uma região que a gente vai ter, então, uma grande quantidade de Mata Atlântica, a gente tem material para pesquisa, material para nossa vocação, que é gerenciamento costeiro e biologia marinha, bem próximo a gente. Junto a isso, a gente tem o maior porto da América Latina, isso representa uma riqueza muito grande para a região, e uma região altamente estratégica, não só para a Unesp, como qualquer outra universidade. Tanto que depois que viemos para cá, a Unifesp também veio, e junto com ela, estrategicamente, com projetos voltados ao mar, como o DCMAR. Por favor, próximo. Tá? Bom, dentro das cidades que compõem, a gente tem a cidade de Cubatão, uma cidade altamente industrializada, uma das maiores indústrias, se esforçam para vocês terem a noção do tamanho das indústrias, da Cocipa, da Unigel, da Petrofisa, são indústrias de grande porte, grande importância e que também geram muitos recursos para a região. Entretanto, apesar de toda essa riqueza, existem problemas sociais que são gravíssimos aqui na Baixada Santista. A gente sabe que existe um crescimento desordenado, que é através de
favelas, que são as favelas do lado das maiores da América Latina, a gente tem um crescimento verticalizado, principalmente nos últimos anos, por conta do pré-sal. A gente precisa olhar com cuidado isso. A gente tem um problema aqui ligado à poluição e gerenciamento costeiro. Com certeza, é uma importância fundamental para a gente conseguir solucionar esses problemas. Então, a gente está num ponto estratégico que a gente tem que se inserir na sociedade local. Uma das coisas que nos motivou a fazer essa chapa foi que a gente, dentro da Unesp, tem uma inserção muito baixa dentro dos poderes públicos locais, junto às prefeituras. A gente já teve um poder maior e agora a gente está com um poder muito reduzido. A gente precisa ampliar isso, ampliar de novo essas parcerias, porque elas renderam frutos muito grandes no campus. Para vocês terem uma ideia, boa parte desse campus foi construído através de iniciativas que veio aqui regional, não da Unesp como tá? Só mostrando um pouquinho um panorama socioeconômico, a gente tem aqui algumas cidades onde tem campus da Unesp, tá? E quando a gente olha, pode ir, quando a gente dá uma olhada na cidade de São Vicente, a gente tem aqui o PIB per capita, o tamanho da população e o IDH, que significa desenvolvimento humano. Tá? Quando a gente vê São Vicente, a gente vê que o PIB per capita é um dos menores de todas as cidades que a gente está, onde está presente a Unesp, porque a cidade realmente tem um problema com pobreza. A gente tem um PIB da cidade só 3,83 bilhões de reais, tá? E quando, próximo, a gente olha São Vicente, mas no contexto da Baixada Santista, esse número muda radicalmente. A gente tem um PIB per capita extremamente alto, tá? De 31 mil por pessoa. A gente vai ter um PIB da região de 52 bilhões. Ou seja, é uma região macroeconômica de uma importância enorme, que a gente precisa se inserir de forma muito séria dentro das políticas, junto às empresas, localmente. A Unesp precisa ser reconhecida, a gente precisa ter inserção dentro da sociedade que nós estamos. Próximo. Tá? Bom, nossa chapa, a gente enxerga isso, isso aí seria um todo, só para apresentar de forma sistemática. A gente vai lutar, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa histórica, para ter esse prédio novo, tá? Esse prédio, desde quando a Unesp chegou aqui, existem projetos desde 2001, eu vou mostrar para vocês, do prédio Niel, esse projeto mudou agora para um prédio de 6 pavimentos, e é claro que a gente precisa ter esse prédio para abrigar nossas demandas. Por quê? Porque a gente cresceu, a gente dobrou o número de alunos com a abertura do curso de licenciatura, a gente aumentou o número de professores, a gente aumentou o número de funcionários e não é possível que a gente continue vivendo uma estrutura precária. Então, uma das principais metas nossas é lutar para que esse prédio seja construído o mais rápido possível e dentro com a maior eficiência. Bom, vivência e conveniência. Quando a gente fala de vivência e conveniência, a gente acha que aqui dentro do campus, ultimamente, a gente teve uma série de construções. Essas construções podem ter melhorado de forma significativa o ambiente para algumas pessoas, mas eu vejo que ambientes de vivência, onde as pessoas podem se reunir para lazer, para estudar, para ler um livro, alguma coisa, esses ambientes estão quase que ausentes, tá? Por conta do que foi construído. A gente não tem um verde, a gente não tem um projeto paisagístico dentro desse campus. A gente entra hoje em dia, é praticamente concreto. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ter um ambiente saudável. Essa é uma das nossas bandeiras, tá? A gente precisa não só pensar, quando eu Unesp, em buscar recursos junto à reitoria. A gente sabe que a gente está entrando numa crise, a gente já está no meio de uma crise, tá? Recursos vão ser escassos. E o que a gente precisa fazer para sanar esses problemas? A gente precisa buscar recursos extra-Unesp. Vamos buscar recursos junto à prefeitura, junto ao governo do estado, junto a editais, junto à agência de fomento. Para quê? Para que a gente continue com o crescimento da nossa Unesp, fazendo cada vez com que ela seja de mais excelência. E tudo via fundo Unesp, tá? Seja iniciativa privada ou seja iniciativa, tá? E sempre procurando novas parcerias institucionais. Essas novas parcerias seriam não só com prefeituras e governos, mas também a gente pensa com empresas. Eu acho que muitos dos alunos que saem daqui vão fazer consultoria, vocês sabem disso, junto à empresa, e a importância disso tem. Isso tem também a importância da empresa júnior, que a gente vai falar daqui a pouco. Junto dessas parcerias institucionais também, temos que pensar nas universidades, não só as universidades
públicas, a gente tem que se aproximar sem dúvida nenhuma da Unifesp, do DCEMAR da Unifesp, onde são desenvolvidos trabalhos irmãos com os que são desenvolvidos no campus e contam com profissionais excelentes. A gente precisa ter uma aproximação institucional. E também com as universidades particulares. As universidades particulares aqui, elas têm 50, 60, 70 anos, e muitas vezes foram elas que formaram grande parte de todas as pessoas que estão aqui. Elas têm uma importância regional violenta. A gente tem que ter parceria, seja na extensão, seja na pesquisa, junto a essas universidades, para quê? Para que a gente fique com mais visibilidade aqui dentro da nossa região. Infelizmente, a Unesp, se vocês perguntam por aí, a gente mal sabe o que é. A gente precisa se inserir mais nas nossas políticas, inserir mais nas parcerias, para que a gente consiga fazer nossos objetivos, tá? Interação. A gente propõe uma interação em todos os sentidos, seja de funcionários, seja de alunos, seja de docentes, seja de pessoas fora do campus, para que a gente consiga fazer esse crescimento do campus. E a assinatura de certificação digital vai ser principalmente no que se concerne à administração. A gente acha que a gente tem uma administração muito boa dentro desse campus, é exemplar, tá? E a administração é uma pedra fundamental para o crescimento, mas a gente vai tentar agilizar isso mais. Para quê? Para que as rotinas, quando você necessite de alguma coisa, fiquem mais rápidas e mais ágeis, através de assinaturas e certificações digitais, tá? Aumentando, assim, a eficiência dos processos que a gente tem internos aqui e de colaborações externas também. Junto com isso, a gente sabe que é necessário sempre fazer uma capacitação contínua do nosso corpo de profissionais da Unesp, tá? Sejam através de cursos, que a gente vai falar mais para frente, mas que o tempo todo sejam capacitados para exercer suas funções com cada vez mais eficiência. E é lógico, ter uma comunicação entre todos os membros do campus, entre todos os atores que estão aí representados, e fazer essa comunicação, mostrar quem é a Unesp de uma forma muito eficiente. Próximo, por favor. Tá? Então, nossa luta, como sempre, você vai dizer que é um chatão, mas é pela defesa da universidade pública, com qualidade e democrática, gratuita, socialmente integrada e com compromisso ético-político com a nossa região. A gente acha que a gente tem certeza que é extremamente importante a gente se inserir na nossa região, politicamente na nossa região, do mesmo jeito que é super importante a gente ter uma inserção internacional. A gente pretende fortalecer o tripé da universidade representada pelo ensino, pesquisa e extensão, fortalecer a nossa congregação, conselhos permanentes, com distâncias máximas de deliberação e que elas sejam autônomas, sem interferências, que elas sejam críticas e com grande capacidade de diálogo democrático. Por favor. Bom, falando de infraestrutura, a gente vai lutar pela implementação. Isso aqui é só um prédio que foi construído com o biblioteca da Unesp, tá? A gente, só para exemplificar um prédio de 6 andares, a gente com certeza sabe que esses são os grandes gargalos e a gente vai lutar com unhas e garras para que esse prédio seja construído e a gente consiga ter um lugar realmente adequado para as nossas atividades. Do lado esquerdo para vocês, tem esse prédio em Isso é uma foto do Jornal da Unesp, um projeto que foi feito em 2001 e que desde que o campus veio para cá, a gente ainda não tem esse prédio. Ou seja, agora que a gente está com o curso dobrado, é fundamental que a gente tenha esse prédio para que a gente trabalhe com dignidade. Por favor. Bom, óbvio, a gente sabe que um prédio de 6 pavimentos numa região de chácara, aqui é extremamente complicado, quem sabe como são as construções aqui em Santos, em São Vicente, vê isso, o quanto você precisa fazer de drenagem e o quanto de tempo demora para você levantar uma estrutura desse tamanho, a gente sabe que esse prédio vai resolver, mas durante o tempo que esse prédio não vem? Bom, durante o tempo que esse prédio não vem, a gente vai investir em novos modulados habitacionais na nossa unidade, tá? Utilizando, seja recursos próprios que a gente consiga fazer um colchão, tá? de verbas, captação de recursos junto à reitoria, órgãos de fomento, junto ao poder público, como falamos, tá? E iniciativa privada, de acordo com as demandas da Unesp. Onde construir isso? Isso pode ser uma pergunta de vocês. Poxa, nosso espaço é tão pequeno, onde dá para construir? Já foi feito o estudo prévio e, pelo menos, em módulos, é possível construir 340 metros quadrados de módulo. A gente sabe que isso daí não é o suficiente, mas com certeza
para resolver diversos problemas que a gente tem atualmente, diversos gargalos que a gente tem. Qual a finalidade dos módulos? Só laboratórios? Não, laboratórios também. Mas a gente tem que pensar que a gente precisa de laboratórios, salas profissionais, salas de reuniões e espaços de vivência. Tá. Vamos lá, falando de espaços de vivência, a gente precisa renovar, ampliar, revitalizar os espaços acadêmicos de vivência como salão nobre. Quem está sentado nessas cadeiras sabe que muitas vezes você vai para trás dessas cadeiras aí, é uma coisa um pouco complicada, tá? A gente precisa arrumar essas coisas, a gente não pode deixar desse jeito. O polo de informática também carece disso, as cadeiras não estão boas, a gente precisa, não só a gente vai fazer coisas inicialmente de acordo com a gente sabe que o cobertor está curto ultimamente, mas reparos emergenciais a gente consegue fazer, tá? Revitalizar quiosque, cantina, quadra esportiva, que a gente sabe que não está em bom espaço, dentre outros. Ou seja, espaços de vivência, espaços de lazer, em qualquer lugar que você vai, em universidades modernas, ou seja, ou em firmas modernas, companhias, Google, essas coisas, vocês sabem que as pessoas precisam de um tempo, um lugar para ler um livro, para poder fazer uma aula de dança. Aqui são locais que existiam antes, tá? O pessoal no Gramado fazendo uma reunião, etc. Em São João fazendo uma fogueira, e não dá mais para fazer porque esses espaços agora foram ocupados. Aqui é a mesma coisa. O pessoal vai fazer uma música do lado da biblioteca, que agora existe o expediente. Esse crescimento, gente, é lógico que tinha que existir, é fundamental. Mas só que a gente não pode ter o crescimento deixando de faltar essas áreas de vivência, para todos. Não é só para alunos, é para alunos, funcionários, para todos os profissionais da UES, tá? Então, vai passar um tá? Hoje em dia, o que acontece com essas discussões? Essas discussões, boas atividades, dança, essas coisas, são realizadas como? São realizadas no período extra-aula, intra-aulas, porque você não tem um espaço para fazer isso, tá? Muitas vezes, o pessoal que faz um som ali no estacionamento, poxa, é um dos poucos lugares que se consegue fazer isso. Cadê nossos espaços de vivência? Cadê? A gente precisa disso. Inclusive, ali tem um perigo que depois a gente conversa sobre isso. Mas vamos lá, pode continuar, por favor. Tá? Lembrando, estamos falando, vamos construir módulos, vamos não sei o que lá, vamos aumentar o espaço de convivência. E eu gostaria de lembrar que durante a gestão do professor Toyama, foi quando foi construído junto entre a do professor Toyama e a do professor Marcelo, tá? Ele começou com a do professor Marcelo e depois do professor Toyama, foi construída uma central de laboratórios que abrigou 11 docentes diferentes, tá? 11 docentes diferentes. Uma das maiores obras coletivas que foram feitas nesse campus, tá? Até hoje. Falando em espaço de vivência, tem revitalização do quiosque, teve uma troca de frota, uma série de outras coisas mais, mas pensando em vivência, até essa administração a gente não tinha uma cantina, tá? Na hora que chegou essa cantina, o que as pessoas precisariam fazer? Precisavam sair da Unesp para tentar comer, almoçar no entorno. Muitas vezes, essas pessoas acabavam assaltadas, que a gente sabe como o nosso bairro é perigoso. Então, isso daqui é um espaço que a gente considera de vivência, que é fundamental à existência dele. A gente sabe disso, principalmente agora com o curso noturno, tá? A gente pretende ampliar isso também. Quanto à graduação, a gente pretende fortalecer o curso, o conselho de curso, em consonância com o conselho que foi recém-criado, que é o Conselho Permanente de Ensino do CNP. Buscamos os melhores caminhos para a graduação e isso dentro de um novo espaço para ligar essas entidades. A gente falou que dá para construir mais de 300 metros quadrados em módulos. Uma coisa que nunca aconteceu nesse campus foi, por exemplo, o conselho de curso ficar sem uma sala. Hoje o conselho de curso não tem uma sala. Então, quando você precisa receber funcionários para despachar, receber alunos por conta das demandas dos alunos, ou muitas vezes receber os pais dos alunos, você tem que receber dentro daquela sala que eu ocupo com a professora Renata, de uma forma totalmente onde falta dignidade, tá? Então, a gente precisa de uma sala, e uma sala não precisa ser uma sala só para o conselho de curso, é uma sala para reunião onde pode ser abrigado tanto o conselho de curso quanto o conselho permanente de ensino. A gente acha isso fundamental também. Bom, fortalecer as iniciativas de empresa júnior, buscando então interlocutores na iniciativa pública e privada, visando fomentar a inserção de nossos alunos no mercado de trabalho. Fundamental também, gente. A gente quer permear essa sociedade que a gente vive. A gente quer entrar dentro da sociedade de Santos, de São Vicente, de Praia Grande, onde quer que seja, Cubatão, a gente tem uma empresa júnior, isso é um interlocutor para aproximar esses poderes da gente. A gente teve uma iniciativa que não deu muito certo há pouco tempo, e nossos planos são de fortalecer, de muito se apoiar muito
a criação dessas empresas. A gente tem que isso vai trazer um entrelaçamento da sociedade, de uma sociedade muito grande, além de ajudar muito depois também os alunos a encontrarem espaço no mercado de trabalho. Bom, pensando na pós-graduação. Bom, a pós-graduação nesse campus, ela foi viabilizada em razão de esforços continuados de gestões e trabalhos do Instituto de Biociências, tá? É bom lembrar, e o nosso objetivo vai ser levar o nível da PPG em biodiversidade aquática ao nível de excelência. É bom lembrar uma coisa, antes de ter pós-graduação aqui, por que a gente conseguir uma pós-graduação? Por que a gente está inserido, isso posso falar aqui por isso? Porque diversos docentes daqui, mesmo sem uma pós-graduação, foram atrás de se cadastrar em pós-graduações de outros campos, de outras universidades, para conseguir tocar suas pesquisas e formar alunos. Tá? Por conta disso, graças a isso, a gente conseguiu também, com certeza, formar então essa pós-graduação. Tá? E dentro das propostas para fortalecer a pós-graduação que a gente tem, uma delas que eu acho extremamente interessante seria o compartilhamento de cursos multidisciplinares, contando com a colaboração de professores de diferentes áreas, tá? De diferentes expertises, de diferentes especialidades, gerando disciplinas, então, com abordagens complementares. Uma coisa dessa também é extremamente interessante para a graduação. De repente, você consegue fazer novas disciplinas, utilizando o mesmo quadro de docente, sendo oferecidas como optativas, e interessariam, eu acho que, em muito, os nossos alunos. Tá? Bom, também serão estimuladas, dentro desse contexto, discussões para a criação destes cursos de áreas afins, e às vezes não afins também, tá? De forma a caracterizar inovação. O que é inovação, gente? Inovação é quando você cria coisas novas. Quando você faz inovação, quando você consegue juntar, por exemplo, física, biologia, química e matemática, você consegue fazer coisas novas, coisas que ninguém nunca escreveram. E na hora que você vai publicar, você consegue publicar em revista de um impacto muito maior. Que é importantíssimo, a nossa corretora de pesquisa sabe disso, né? E a gente, só para ter uma ideia, cursos que são interdisciplinares, eles de pós-graduação, cresceram, acho que nos últimos 10 anos, cerca de 60%, enquanto que cursos que são de áreas tradicionais, como bioquímica, zoologia, eles cresceram só 20%, mostrando o quanto que é importante a gente trabalhar de forma junta, colaborativa. Tá? A gente também pretende estimular a colaboração internacional. Tá? A gente tem diversos docentes, aqui são só alguns pesquisadores que a gente está colocando, espalhados por diversos lugares do mundo, tá? E junto a isso, a gente pretende estimular, através da participação em editais, da vinda desses professores, tá? Para capaz, junto a gente, para poder, como eu vou falar para vocês, enriquecer a nossa pós-graduação, tá? Então, são diversos pesquisadores, a gente já tem visita de pesquisadores e a gente precisa trazer mais para pegar e fazer com que a nossa universidade seja cada vez maior. Tá? Pós-graduação, a gente vai estabelecer colaborações com docentes da universidade do exterior, além do exterior do Brasil também, para administrar cursos e cursos, sejam presenciais ou por videoconferência. Também vamos incentivar nossos pós-graduantes, uma coisa que é muito importante, a fazer doutorado fora, doutorado sanduíche, para que a gente consiga ter uma formação melhor. Isso é uma formação excepcional para todo pós-graduando. Tá? Outra coisa importante, pretendemos voltar nosso curso, juntar esforços para voltar no nosso curso de pós-graduação lá do censo, por conta de alguns problemas administrativos e democráticos. Democráticos não, administrativos, ele foi interrompido, tá? Mas ele é um curso onde você tem profissionais que são da área de prefeituras, são de órgãos ambientais, ONGs, que fazem esse curso, isso causa uma participação muito grande na sociedade próxima. Tá? Fazer outra coisa, criar funções baseadas em discussão de espaço físico destinadas à pesquisa, para identificar demandas, para que todos os docentes que a gente tenham um espaço destinado. E ampliar, já que existem novos docentes, as linhas de pesquisa que existem no campus próximo. Bom, dentro disso, a gente também pensa em fazer um núcleo de ensino e pesquisa, onde a gente vai aproximar diferentes áreas, tá? Para que a gente tenha um melhor entrosamento de cursos, sejam ligados à educação, sejam ligados a outras áreas da ciência, e
que sejam integrados e multidisciplinares. Próximo. Também a gente pretende chegar junto ao Instituto do Mar. Esse Instituto do Mar é nosso, pelo que a gente enxerga, com a iniciativa do professor Marcos Toyama, junto com o deputado Márcio França, que hoje é o vice-governador do estado de São Paulo, e com isso foi obtido, o Veras vai construir isso. A iniciativa, o ponto inicial foi do professor aqui Toyama. E hoje a gente pode ir atrás, talvez não do Márcio França, que está como vice-governador, é muito complicado, mas do Caio França, que é o filho dele, que está aqui, vai ser o interlocutor, então, para ajudar a gente, para iniciativas, inclusive, de construção de coisas dos nossos campos. A gente pretende fazer também um portal de integração de cooperatividade e pesquisa, disponibilizando quem quiser participar, todos os equipamentos que a gente tem no campus, tá? E mostrando o que a gente pode oferecer em cada laboratório para que aqueles docentes novos que ainda não captaram recursos na pesquisa consigam desenvolver suas pesquisas aqui dentro da UNES. Tá? E extensão, como eu falei, a extensão da UNES é uma das mais importantes e com certeza ela tem mais de 1.200 projetos em andamento, tá? E principalmente o que ela faz é buscar recursos na universidade. A gente precisa não só pensar na universidade, a gente precisa discutir junto aos municípios da Baixada Santista para conhecer as demandas que existem aqui e assim sim fazer cursos de extensão que sejam visíveis. Não adianta fazer curso de extensão intramuros. A gente tem que fazer curso de extensão que interessa a sociedade. É isso que a universidade precisa fazer. Tá? Buscar, justamente, a gente fizer junto com a prefeitura ou junto a algumas empresas, a gente pode estimular a busca de recursos que são extra-orçamentários para tocar essas atividades de extensão. Vamos também colocar o IB aberto à comunidade, tá? Onde seria buscar os alunos de escolas para que a gente mostre as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui no campus, tá? Vamos estimular o cursinho ao NAT, vou ter que ir rápido porque o meu tempo está acabando, tá? Com todas as Vamos lá. Na administração, a gente vai querer ter uma atitude de qualificação contínua dos funcionários, tá? Seja nas suas áreas específicas, com cursos nas suas áreas específicas, ou em outras áreas como línguas, informática, etc., e criar um portal chamado Transparência, onde todos os gastos do campus sejam demonstrados, sejam colocados ali de forma mensal. Por favor. Discutir, então, e elaborar estratégias e procedimentos que favoreçam as representações democráticas com os atores do campus e introduzir uma maior integração entre setores administrativos e acadêmicos. Ainda estivemos sobre, Gente, nossa filosofia. Crescimento racional, tá? Excelência em ensino, pesquisa e extensão, mas sempre de forma humanística para criar uma UNES internacionalizada, difundida fortemente na Baixada Santista, na região da Baixada Santista. Eu acho que com isso todos nós vamos ganhar. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Essa foi a primeira chapa. Agora a gente vai ter a segunda chapa, também mais 30 minutos. Lembrando que hoje não é aberto as perguntas, mas amanhã vai ter o debate às 2 horas. Alô? Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui, ter essa oportunidade de conversar com vocês. Nós gostaríamos de ter um tempo maior, para ter uma discussão maior, mais proveitosa, mas não houve acordo com a outra chapa nesse sentido, então nós vamos ter só meia hora para apresentar a nossa proposta de gestão. Vejam que uma questão extremamente importante... é que nós todos estamos aqui precisando decidir nosso voto. E é uma
coisa muito difícil. Se a gente vai votar com responsabilidade, né? Se a gente quer votar em amigo, em conhecido, em alguém que vai fazer alguma coisa de bom para a gente, não é tão difícil. Mas se a gente está pensando na instituição, se a gente está pensando em votar com responsabilidade e realmente em escolher os dirigentes que são mais capacitados, que têm a melhor proposta, né? É uma tarefa até certo ponto difícil, mas não é impossível, nem tão difícil assim, né? Por quê? Tem 3 itens fundamentais que devem ser levados em conta nas eleições em todas as esferas das universidades, das instituições de pesquisa e ensino e, por que não, até em outras esferas fora da universidade. Primeiro item. Está falhando, tá? Está dando para ouvir? É a competência e experiência dos candidatos. Segundo item são as propostas apresentadas, porque os candidatos têm suas propostas, né? E é obrigatório que se apresente um plano de gestão e propostas. E o terceiro item é como essas propostas foram construídas. Se a gente parar e analisar esses 3 itens, a gente vai ver que mesmo sendo novo no campus, mesmo não conhecendo as pessoas, é possível a gente tomar uma decisão coerente e consciente. Então, baseado nisso, nós vamos apresentar as propostas nossas, né? Eu como candidato a diretor e a professora Tânia como candidata a vice-diretora. Como o tempo é muito reduzido, eu não vou poder falar muito sobre a professora Tânia, né? Mas todos sabem que ela é uma das primeiras contratadas aqui, possivelmente a primeira, então ela conhece muito bem toda a história do campus e tudo o que aconteceu até aqui e deixou de acontecer também, né? Em momentos que não poderiam ter deixado, e conhece muito bem todos os docentes que estão aqui no campus, né? Mais ou menos como eles pensam, conhece os alunos, sempre lutou muito pelo ensino, pela pesquisa, pela extensão, é bastante qualificada, é bolsista de produtividade do CNPq, né, o que a qualifica, passou 2 anos e meio como vice-coordenadora executiva e nós trabalhamos juntos o tempo todo, então adquiriu uma experiência muito grande e como presidente da CPEU e coordenadora de projetos de extensão, também desenvolveu muitas atividades importantes na extensão, lembrando que a extensão é característica do vice-diretor, né? É uma atribuição do vice-diretor. Seguinte. Bom, então, só falando um pouco sobre a experiência prévia, eu acho que todos vocês, hoje está muito fácil conhecer as pessoas. É só vocês abrirem o Lattes. Tirando uma outra incongruência que tem lá, de modo geral, o Lattes mostra o que são as pessoas, né? Então, acho que vocês deveriam abrir o currículo Lattes meu, do professor Marcos, e avaliar as experiências, principalmente administrativas, já que nós não estamos nos candidatando a cientista, nem a pesquisador, nem a professor, mas estamos nos candidatando a gestor de um instituto novo, né, que acaba de ser criado na Unesp. Então, dê uma analisada na experiência administrativa que cada um tem, né? Falar as coisas é muito fácil, todo mundo pode falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vocês estão acostumados, os políticos são assim, falar em ética, né? Falar em moral também é muito fácil. Agora, fazer é muito diferente, né? Então, eu acho que, assim como na ciência, sempre você é avaliado por aquilo que você já fez, na administração é a mesma coisa, né? Então, deem uma olhada na experiência prévia e na competência dos 2 candidatos, né? Eu coloquei alguns itens aqui, por exemplo, desde a década de 80, que eu milito na reitoria como assessor, até em nível de gabinete de reitor, né? Eu criei uma unidade totalmente nova, que é um centro de excelência, que é o Centro de Apicultura da Unesp, fui o 2º diretor, criei 2 programas de pós-graduação, participei da criação, né, ativamente, de Apicultura e Biologia de Organismos Aquáticos, e outro aqui no campus, que, como todo mundo sabe, todo mundo participou, mas eu liderei o processo, né? Criei o Comitê de Apicultura do CNPq, esse comitê existe por uma ação forte na época que eu era diretor do Centro de Apicultura, né? Fui coordenador do programa de pós-graduação durante 4 anos e participei de vários conselhos, participei da criação do curso de Ciências Biológicas no campus de Jabuticabal, né?
além de ter experiência como diretor e vice-presidente de Sociedade Mundial de Agricultura, com sede nos Estados Unidos, e como coordenador executivo aqui do campus nesses 2 anos e meio, né? Então eu acho que dá para mostrar que eu não estou falando isso porque para aparecer, mas eu acho que isso é um item importante que vocês precisam avaliar. E também, não é mérito nenhum, eu sou mais velho. Como eu sou mais velho, eu tenho a obrigação de ter feito mais coisa, de ter mais experiência e mais capacitação. Concorda? Isso é normal, principalmente para administrar, né? Então vejam, não deixe de ver os lados. Por exemplo, as pessoas que têm perfil para liderança são coordenadores dos seus projetos de pesquisa. Trazem dinheiro, é muito fácil falar em trazer dinheiro, mas se na hora de captar recurso a pessoa participa sempre de projeto coordenado por outro, na hora de publicar seus artigos, a pessoa está sempre no meio, o líder de pesquisa está sempre na ponta, primeiro ou último, né? Observem os últimos 5 anos das publicações, olhem os lados, isso vale muito a pena, vocês vão ter, vai dar um balizamento para esse primeiro item, quanto à competência e experiência dos candidatos. Depois, não, pode deixar o vídeo. Vocês têm a questão do plano de gestão, né? O que é um plano de gestão? Um plano de gestão é um conjunto de metas, né? Concretas. Será que os planos de gestão são claros, são objetivos, né? Será que as coisas que estão lá são factíveis, são possíveis de ser realizadas, né? Ou são ideias muito boas, maravilhosas, mas complicadas, complexas e de difícil instalação, de difícil implementação, né? Será que essas metas estão bem colocadas ali? Será que dá para avaliar, né? Quando a gente fala muito em incentivar, apoiar, são termos que às vezes são usados, precisa usar, né, evidentemente, mas são muito vagos, né? O mais importante é a gente ter as coisas de uma forma bem concreta. Então vocês podem comparar os planos de gestão. Quais têm metas claras, viáveis, factíveis? Bom, e será que as pessoas vão executar? Vocês observem que nós mandamos para vocês o plano de gestão anterior e tudo que nós fizemos. Então vocês viram que nós executamos praticamente em 2 anos e meio, eu e a professora Tânia, quase todo o plano de gestão para 4 anos que a gente fez. Por quê? A gente coloca coisas possíveis, factíveis, viáveis. Esse plano de gestão ficou na primeira gaveta da minha mesa durante os 2 anos e meio, porque toda a nossa conduta foi embasada no plano de gestão, né? E último item, como que esse plano de gestão foi concebido? Ora, se vocês pensarem, nós vivemos numa universidade que deve ser democrática, livre, né? Gratuito, é óbvio, né? E todas as pessoas, né, que convivem aqui participam do processo, né, e vão ser agentes e vão sofrer as consequências de tudo o que for feito. Então vejam que o plano de gestão ele deve contemplar os interesses da comunidade, né? Ele deve contemplar os anseios da comunidade. Então o terceiro item para se avaliar uma chave, como o plano de gestão foi feito? Acho que todo mundo lembra desse caderninho, né? Eu andei circulando, conversando com todos os docentes, praticamente todos os funcionários, conversamos com vários alunos e com todos os representantes, colhendo sugestões, colocações para escrever o plano de gestão. Então, se vocês lerem o nosso plano de gestão, vocês vão ver que ele contém grande parte das sugestões apresentadas por vocês, né? Então vejam, um plano de gestão ele foi concebido da cabeça do candidato, ou dele mais 2 ou 3 amigos, ou ele veio da comunidade, ele emana da comunidade, das necessidades e dos anseios da comunidade, né? Então, analisando esses 3 itens, não é nada difícil da gente se decidir pelo voto, mesmo se a gente não conhece os candidatos. Bom, nós agora o plano de gestão foi distribuído, então eu acho que o que precisava ter aqui é uma discussão, não uma apresentação, mas como está definido dessa forma,
nós vamos apresentar, né? Nós dividimos em itens porque nós entendemos que todos os segmentos da universidade devem ser igualmente contemplados e a gente procurou fazer alguma coisa balanceada, de modo a atender o ensino, a pesquisa e a extensão e os 3 segmentos universitários, que são os docentes, os servidores técnico-administrativos e os discentes, sendo que a infraestrutura, né, conforme muito bem falado pelo professor Marcos, é um problema essencial nesse campus, que infelizmente até há bem pouco tempo não vinha sendo resolvido, né, embora tivessem várias ações, né, nesse sentido, né. Então vamos começar com os aspectos gerais, né? Manter o modelo de gestão compartilhada. Essa gestão compartilhada é o que a gente propôs no nosso primeiro momento, na nossa primeira gestão. Seria basicamente a gente ouvir os 3 segmentos e tomar as decisões baseadas nas sugestões dos 3 segmentos e administrar em conjunto com os funcionários e representações discentes e docentes. Isso me parece que funcionou muito bem, né? E a gente pretende manter. Promover uma interação harmônica entre docentes, funcionários e alunos do IBCLP. Vejam que isso não depende só da direção. Isso depende mais até dos docentes do que da direção, ou dos funcionários e dos próprios alunos. O que precisa é a direção garantir que todos os docentes, alunos e funcionários serão respeitados, todos serão tratados com igualdade, todos serão atendidos em relação às suas necessidades dentro das possibilidades e dos objetivos da universidade, né? Então, cada um dá ao CLP aquilo que pode, né? O que eu posso dar para o CLP, o que você pode, o que ele pode, né? Então, a gente deve ter um respeito e uma interação, e isso depende bastante das pessoas. Depende, sim, de centros de vivência, de áreas de convivência, isso é extremamente importante, né? Como foi falado aqui. Inserir representação do IBCLP nos conselhos e comissões importantes da reitoria. A gente sabe que agora nós mudamos totalmente, antes nós éramos um campus experimental, agora nós somos um instituto, e os institutos e faculdades, eles têm participação em vários órgãos diferentes e comissões diferentes que tomam decisões. Isso é extremamente importante, e a inserção das pessoas depende de docentes ou mesmo do próprio diretor, depende muito da habilidade do diretor e do conhecimento que ele tem lá dentro da reitoria para fazer isso, e isso é muito importante. Criar uma identidade para o Instituto de Biociências, né, e construir uma imagem de instituição forte em ascensão, tanto junto à reitoria como os órgãos de fomento à pesquisa. Evidentemente que o representante, o dirigente, a imagem que o dirigente tem, né, é importante na hora de criar essa imagem. Uma coisa é você receber uma pessoa que é muito conhecida, muito respeitada, né, defendendo uma instituição, outra coisa é receber uma pessoa que não é tão conhecida, né, ou tão respeitada no meio acadêmico e no meio universitário. Seguinte: ocupar espaços importantes na reitoria destinados aos representantes das unidades. Isso também é extremamente importante. Nós só vamos construir um instituto forte, só vamos conseguir as coisas se a gente ocupar esses espaços. Promover a internacionalização do IB, né? E promover a internacionalização não é ficar indo atrás de convênios. Olha, todos nós temos contatos com o exterior, não precisa de ficar indo atrás disso. A direção não é para fazer isso. A gente precisa ter o quê? Um site em inglês, para quando os estrangeiros entrarem no site terem acesso, né? Envelopes em inglês, para quando você mandar uma correspondência, os caras saberem o que significa aquilo. Imagine vocês receberem um envelope em russo, em polonês, em japonês. Você não sabe nem o que é, né? É muito fácil falar em internacionalização, mas será que o dirigente tem conhecimento de como fazer essa internacionalização? Será que ele é respeitado pela comunidade científica internacional? Será que ele é conhecido? É isso que a diretoria precisa fazer. Se não for, precisa se fazer ser, né? Ninguém nasce já conhecido e respeitado, mas precisa se fazer. Estreitar relações com a Prefeitura de São Vicente e com o vice-governador do Estado. Essas interações com a Baixada, muito bem falado pelo nosso antecessor, nós precisamos ter bastante cuidado com isso, porque geralmente associações com prefeituras implicam numa demanda de trabalho muito grande, uma sobrecarga de docente. Algumas vezes as prefeituras têm dinheiro, mas geralmente não têm, eles querem que a universidade dê, né?
E precisa ver se os docentes têm interesse, quais docentes vão ter interesse em trabalhar em conjunto com prefeituras. Além disso, existem os problemas políticos entre as cidades da Baixada, que a gente tem que ter muito cuidado para não ter choque entre os prefeitos. A gente já não tem uma interação muito boa com a Prefeitura de São Vicente, isso viabilizou a construção do estacionamento, que todo mundo duvidava que ia acontecer, do mesmo jeito que o prédio, né? Há muito tempo se falava e nunca se fazia. Nós conseguimos, graças ao apoio da Prefeitura, e já temos os contatos com o vice-governador do Estado de São Paulo para dar apoio com dinheiro, inclusive com recursos, principalmente para obras no campus. Manter reuniões periódicas com os conselhos de curso de graduação e pós-graduação e com as comissões permanentes. Nós achamos que isso foi uma falha na nossa gestão anterior. Isso foi apontado, inclusive, pela coordenadora de curso e por mais um ou dois colegas, né? Então nós pretendemos sanar essa falha nesse novo período, trabalhando mais em conjunto, com uma interação maior, né? E isso daí não é difícil desde que a gente tenha esse contato periódico que não aconteceu. Seguinte, divulgar as pautas dos órgãos colegiados e comissões a toda a comunidade do campus antes das reuniões. Isso é muito importante, isso é fácil, passa um e-mail, acabou, né? Por quê? Porque as pessoas que estão lá são representantes da comunidade. Então, os representados têm que conhecer essas pautas para saber se eles vão conversar com os seus representantes ou não, né? Dificilmente alguém vai perder 2 horas vendo um vídeo, uma filmagem de uma reunião dessa, ninguém vai ter tempo para isso. Mas ler a pauta antes é fácil. Instalar a comissão permanente de administração para assessorar a direção, isso também é extremamente fácil e importante, ou seja, colocar um grupo de docentes para trabalhar bem próximo da direção, além do diretor, da vice, do diretor administrativo, do diretor técnico acadêmico. Nós teríamos uma comissão permanente de administração que iria assessorar a direção. E esses docentes vão aprendendo o funcionamento do sistema, aprendendo o funcionamento da administração, como que as coisas ocorrem, né? E isso facilita daí saírem os futuros diretores ou dirigentes, gestores do campus, né? Eu acho que isso foi também uma reivindicação de colegas, né? Embora esteja previsto no Estatuto da Unesp para as unidades universitárias. Estabelecer um programa de práticas sustentáveis no campus. Olha, eu trabalho com sustentabilidade, mas vários funcionários, alunos e docentes deram sugestões muito importantes que a gente precisa adotar, né? Nós começamos com a energia eólica e fotovoltaica, e isso começou a funcionar agora, né? Mas existem coisas bem mais simples que podem ser feitas. O professor Davis tinha ficado a apresentar uma proposta, mas acabou passando o tempo e a proposta não chegou, né? Mas nós pretendemos realmente agora, nessa nova gestão, trabalhar muito com isso, porque nós podemos evitar, por exemplo, todo o material descartável, né? Reciclar água, né? Reciclar lixo. Nós temos os resíduos orgânicos, resíduos químicos. Então isso daí é uma coisa que não é tão... é uma coisa relativamente simples da gente fazer. E não custa muito. Acho que pouco... Não? Construir um prédio de 6 pavimentos que foi planejado na nossa gestão. Apesar de existirem vários planos, inclusive tem planos de todo um campus construído na Praia Grande, prédio em L, prédio isso, prédio aquilo, como eles bem falaram, isso nunca saiu do papel, né? Isso nunca saiu do papel por motivos vários, né? Mas a força de um diretor é muito importante para você construir um prédio. A confiança que a reitoria tem nos gestores, nos dirigentes, é extremamente importante. E a capacidade de captar recursos. Olhem nos lados, vejam a capacidade de captar recursos. Se a pessoa tem capacidade para captar recursos para suas pesquisas, ela pode captar para as outras pessoas, né? Quando eu fui diretor do Calmesp, eu construí vários prédios. As placas com o meu nome estão lá. É só ir lá e ver, né? Aqui ainda não aconteceu. Nós ficamos 2 anos e meio só na gestão. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir construir esse prédio, apesar da crise violenta que a gente está passando. E esse prédio contempla sala para coordenação de graduação, né? Sala para coordenação de pós-graduação, salas individuais para todos os docentes, vários laboratórios de pesquisa, salas de aula, laboratórios didáticos,
os 2 laboratórios de informática, enfim, basicamente tudo que a gente tem. Nós, nesse período, aumentamos a área construída em 30% do campus. E isso é essencial, porque não dava nem para contratar os docentes novos se a gente não fizesse esse aumento. Onde a gente ia colocar essas pessoas? 30% é quase 1/3 da área construída. Isso em 2 anos e meio, usando modulados, containers e outros artifícios. Agora, o prédio vai aumentar em 2 vezes a área do campus. A área desse prédio é 2 vezes maior do que a área que a gente tem construído. Então, vai sim resolver grande parte dos problemas, não todos, mas vai resolver grande parte dos problemas. E a grande vitória foi vencer o paradigma da verticalização, porque a reitoria não queria fazer nada vertical aqui, porque fica muito caro, E nós conseguimos convencer, e agora por isso que eu acho que agora as coisas são um pouco mais fáceis. Construir novos laboratórios de pesquisa usando modulados. A gente sabe que o prédio novo leva 3 anos para construir, não dá para esperar, e a nossa proposta de gestão, que foi interrompida agora, já previa isso, a nossa ideia já previa isso. Então nós vamos construir outros laboratórios para dar condições para que todos os docentes tenham condições de iniciar, pelo menos, os seus trabalhos de pesquisa. E a gente está esperando a finalização da contratação, pelo menos a contratação da maioria dos docentes, para conhecer as linhas de pesquisa de cada um e contemplar de forma adequada, e a finalização de algumas obras que estavam em andamento, que abriram outros espaços. Por isso que isso demorou um pouquinho. Eu não sei se há espaço para construir mais salas de aula e coisas assim, além dos laboratórios de pesquisa. Porque 340 metros, é o nosso levantamento também mais ou menos isso, Eu acho que se a gente construir os laboratórios, eu não sei se seria possível. Mas isso é uma questão de definição, a congregação pode definir. Não, ao invés dos laboratórios de pesquisa, vamos fazer sala de aula. Eu, particularmente, acho, e a demanda, pelo que a gente conversou com os docentes, que nesse momento, a nossa demanda é por laboratórios de pesquisa, mesmo porque vão chegar mais 4 docentes ainda. Implantar um sistema de manutenção, implantar o projeto paisagista no campus. Já existe uma comissão, isso já está sendo discutido, só não deu tempo da gente fazer. Por quê? Teve as obras, durante esse monte de obras não dava para a gente fazer o paisagismo, senão ia estragar tudo. Mas essas áreas de vivência e tudo mais vai ser contemplado. Aliás, nós criamos áreas para os alunos, do centro acadêmico, da atlética, o cursinho, que são áreas importantes também, e a ideia é que a gente faça um campus bonito, com um paisagismo bonito, com vários bancos e locais onde as pessoas possam ler. É muito importante isso que vocês colocaram, que possam ficar nos intervalos, Implantar um sistema de manutenção periódica da infraestrutura do campus. Gente, nós assumimos aqui, estava tudo caindo, o pessoal que é antigo sabe, não dava para mexer com outra coisa. Então, nós estávamos fundando o chão das salas de aula, telhado aqui caindo, telhado do prédio da administração caindo, casa de madeira para pegar fogo, pilares caindo. Nós tivemos que tratar de reformar tudo. E isso beneficiou todos. Não beneficiou 1, 2 docentes. Foram obras que beneficiaram docentes, alunos e funcionários, inclusive quanto à segurança do campus. A vice-reitora um dia falou, interdito o campus. Falou para nós não pudemos fazer isso, Bom, infelizmente não tem tempo, Construir banheiros masculinos e femininos com chuveiro junto aos modulados, é uma reivindicação das pessoas. Trocar as poltronas do salão nobre, adequação do mezanino, escada e armários da sala de preparação de aulas práticas, isso já está em andamento, que é uma reivindicação antiga dos técnicos. Planejar um novo prédio que viria completar as necessidades de estacionamento, salas de aula e laboratórios de pesquisa, porque só esse prédio não é suficiente, a gente precisa planejar um próximo. Seguinte, instalar um sistema de gerador de energia elétrica para quando faltar energia não dar mais problema nos equipamentos que não podem desligar, e finalizar várias ações que já estão em andamento, como o mobiliário da biblioteca, a sala de videoconferência, o bicicletário e tudo mais. Seguinte, na dimensão ensino, nós vamos tentar uma maior integração entre a direção e os conselhos de curso,
Promover a rediscussão das grades curriculares e cargas horárias, embora isso seja uma atribuição do conselho de curso, mas a gente poderia tentar incentivar, mas isso não é atribuição da direção. Estabelecer melhorias nos laboratórios didáticos existentes, vários docentes fizeram algumas colocações, então alguma coisa a gente pode melhorar, né? Atender as necessidades específicas do curso de licenciatura que não foram contempladas até agora, e aí a gente está se referindo a todas, porque nesse momento o curso de licenciatura passa a ocupar um papel de destaque. Antigamente a gente tinha a pós-graduação que precisava ser implantada. Se não implantasse a pós-graduação, nem a consolidação aconteceria. Nós nem teríamos sido transformados em instituto. Como consolidar o programa de pós-graduação em biodiversidade aquática? Gente, isso é uma coisa importante. Não adianta falar que nós queremos um programa de excelência. O programa de excelência é 6 e 7. Sabe quando nós vamos chegar? Daqui 10 anos. Antes nós não vamos chegar. E o que nós precisamos é manter o 4. E para manter o 4, nós precisamos que os docentes se dediquem ao nosso programa de pós-graduação, ao invés de procurar outros programas de pós. Seguinte. Criar novos laboratórios em nível de pesquisa e distribuir os espaços disponíveis de modo que todos os docentes tenham espaço. Vocês sabem que isso é uma plataforma nossa mesmo, e seria feito se não tivesse sido interrompido nosso mandato. Ampliar as linhas de pesquisa do CLP, de modo a contemplar as áreas de interesse. Isso é muito importante, porque o número de docentes aumentou. Quando nós fizemos as linhas de pesquisa, contemplava todos. Agora nós temos vários docentes que estão em outras áreas, em outras linhas de pesquisa. Então nós vamos ampliar. Nós não precisamos que isso seja vinculado à pós-graduação. Nós podemos ter docentes em linhas de pesquisa diferente da pós-graduação, porque nós já temos número suficiente de docentes para dar respaldo na pós-graduação. Então nós precisamos sim ampliar essas linhas de pesquisa para atender os docentes que chegaram e que não estão contemplados. E essas linhas precisam ser reavaliadas a cada 2 anos. Seguinte. Ampliar o número de técnicos de laboratório que atuam em pesquisa, porque existe um padrão NESP de número de técnicos por docente, e nós podemos aumentar baseado nesse padrão. Agora, como instituto, isso não é difícil. Criar uma alíquota no orçamento destinado ao apoio às atividades de pesquisa e criar novos grupos de pesquisa fortes. Na extensão, apoiar a implantação de serviços de análise e prestação de serviços, usando o parque de equipamentos para aqueles docentes interessados, criar uma verba própria para a extensão, já que as verbas de extensão são muito reduzidas. Né? Seguinte. Promover uma ação conjunta da CPU e da CPP para incutir nos projetos de pesquisa a verba para extensão. Isso é possível, o professor Marcelo Pinheiro já fez, eu já fiz, né? E aí a gente consegue, é uma forma de conseguir dinheiro para extensão. Estabelecer uma ampla discussão com a comunidade para definir as áreas de atuação. Alguns funcionários preferem uma extensão mais voltada para o entorno, parece que os alunos também, os docentes preferem trabalhar mais com escola. A gente pode definir alguma coisa que contemple a todos. Em nível de docentes, ampliar o quadro de docentes de modo a atender a todas as carências dos cursos de licenciatura e bacharelado. O nosso quadro não é suficiente. Estabelecer uma carga horária média dos docentes, em nível de graduação e pós-graduação. Somando tudo, nós temos docentes com cargas horárias muito elevadas, isso prejudica as atividades. Então nós precisamos reestruturar isso e conseguir mais vagas para docentes, isso não é tão difícil. Obter cargos de professor titular e incentivar a obtenção dos títulos de livre docência para que todos tenham progressão na carreira. Estabelecer uma discussão ampla para definir o que o IB espera de cada um, isso é uma demanda da comunidade, para que não se cobre das pessoas aquilo que as pessoas não sejam capazes de dar ou não estão dispostas a dar, mas sim aquilo que cada um possa contribuir. E manter um canal aberto de comunicação. Seguinte. Servidores, implantar todas as divisões administrativas, implantar integralmente a estrutura administrativa aprovada no CAD, né? Porque isso vai implicar no aumento das gratificações dos servidores, ampliar o quadro de funcionários de modo a conseguir o funcionamento adequado de todas as sessões. É um problema crítico a falta de funcionários. Não adianta a gente falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o quê, se não tem funcionário nem para fazer as funções que já existem. E os funcionários que estão aqui sabem. Né? Estruturar a área de informática para permitir o crescimento vertical, o pessoal da informática sabe o que é isso, e na área de assistente administrativo e assistente técnico também criar os cargos para que todos tenham uma ascensão vertical na carreira e criar um canal aberto com a direção em cada setor. Ao nível dos discentes, fortalecer a interação com os alunos, que já é muito boa, manter aberto o canal de comunicação com os diferentes órgãos representativos, que já está aberto, né? Seguinte.
Aumentar as áreas de convivência dentro do campus, de modo a possibilitar um ambiente adequado. Instalação do bicicletário de acordo com a proposta do CEA, né? Que a nossa proposta era diferente, o CEA veio com uma outra proposta, nós mudamos. Apoio aos eventos promovidos pelos alunos, né? Então, para encerrar, qual é a chave de uma boa gestão? É a transparência, o planejamento, o estabelecimento de metas factíveis, não metas impossíveis, né? E estratégias para chegar nas metas. Tomar decisões com responsabilidade e compartilhadas, né? Então, nós consideramos que a nossa chapa atende àqueles 3 requisitos. Temos competência e experiência comprovada, propostas concretas e factíveis, comparem os 2 planos de gestão, e propostas baseadas nos anseios da comunidade que nós coletamos conversando com todo mundo. Muito obrigado pela atenção, desculpe por... Bom, muito obrigado, professores, as 2 chapas. Então, às 18 horas, só lembrando, haverá de novo esse espaço, e amanhã às 14 horas, o espaço para o debate, com as 2 chapas respondendo às perguntas da comunidade. Passo a palavra ao professor Goleiro. Novamente eu agradeço então às 2 chapas, aos candidatos à diretor e vice pela apresentação das 2 propostas de gestão. É importante que agora cada um saia daqui e pense muito bem, analise muito bem, releia muito bem todas as 2 propostas, que em breve a gente vai ter, nós teremos as eleições, então vocês todos e todos nós somos muito responsáveis pelo que vai ser o IP, o CLP, durante esses 4 anos de gestão. Lembrando que nós estamos sendo sempre muito visados agora, porque nós, como éramos uma unidade experimental, um campus experimental, nós éramos vistos pela comunidade, pela reitoria, por toda a Unesp, como uma espécie de uma periferia da universidade. Nós mostramos que nós não somos periferia da universidade, que nós somos docentes, funcionários, discentes muito bem capacitados. Por isso, isso promoveu uma discussão muito ampla em todas as dimensões, no ensino de graduação, no ensino de pós-graduação, na extensão, na pesquisa, na gestão, e relatórios de todas as nossas atividades, docentes, discentes e funcionários, foram enviados até a reitoria. Não sei quantos de vocês conhecem o processo que levou, o tempo que levou, o esforço que foi despendido para que o campus experimental do Litoral Paulista se transformasse num Instituto de Biociências, o campus de São Vicente, o campus do Litoral Paulista. Então agora a gente passa a ter um status novo, um status diferente. A nossa responsabilidade agora é muito maior do que era antes. Eu não estou falando isso da boca para fora, falando justamente com conhecimento de causa de quem participou muito ativamente de todo esse processo, de quem acompanhou isso e tem acompanhado isso no dia a dia, tanto aqui quanto lá na reitoria, dos diversos órgãos colegiados que eu tenho o privilégio de participar. Então, realmente, essas apresentações que vocês viram aqui, elas não podem vocês não podem simplesmente sair daqui e cair no esquecimento e no dia vocês vêm e votam em um ou votam em outro, porque gostam mais de um ou gostam mais de outro. É muito importante que as propostas sejam muito bem analisadas. Porque elas têm que ser bem analisadas, porque elas podem ser cobradas depois. Então, cada um de vocês sabe, não é, que o que foi apresentado hoje nesta sala, e que foi gravado ali, pode ser cobrado daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas. Então, os alunos que ouviram aqui falar sobre excelência da graduação, sobre excelência da pós-graduação, os servidores que ouviram falar também, todas as necessidades que o Instituto de Biociências tem e a participação que vocês têm. Todos os docentes que aqui também presentes foram convidados e instigados, instados a participar efetivamente da construção do Instituto de Biociências. A gente tem
uma tarefa que é muito grande, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar simplesmente sentado pedindo que as coisas sejam feitas, nós temos que participar do processo de construção. A gente tem que mostrar que nós somos capazes. A gente não pode mais ficar nessa situação de sermos sempre a periferia da universidade. Nós somos um curso de graduação que coloca os nossos alunos em postos muito bons. Nós temos alunos de pós-graduação que já começaram a fazer a internacionalização. Nós temos docentes com grandes projetos de pesquisa. Nós temos servidores que são reconhecidos em todas as instâncias da universidade. Portanto, nada mais justo que a gente tenha uma administração que seja coerente com tudo isso, que realmente seja capaz de levar isso adiante. Então, eu acho que é importante que a gente saia daqui, converse com os nossos colegas, com os funcionários, com os alunos, cada aluno saia daqui, não vão para o seu laboratório agora, não vão para as salas de aula, nem sei se vocês estão dispensados ou não, mas vão para o quiosque, vão para a biblioteca, vão para qualquer lugar, para a cantina. Convido todos a irmos na cantina, tomarmos um café, e que a gente possa conversar e discutir sobre as propostas. Até às 6 horas, quando a gente volta para que a gente pense que amanhã a gente possa espremer bastante essas duas chaves, espremer no bom sentido, né? Mas que a gente extraia delas as melhores informações para o desenvolvimento do seu. Obrigado.